Fala aí, galera, estamos aqui diretamente do Hipnobahia, a maior convenção de hipnose do Norte e Nordeste. Estamos aqui com esse cara, que é um dos maiores terapeutas do Brasil, referência em auto-hipnose. A palestra dele foi realmente incrível. Acabou agora, não foi, Brendo? A palestra dele... Acabou de acabar, o cara já me puxou aqui para gravar um videozinho. E esse é o Brandon Augusto. E ele vai falar pra gente um pouquinho sobre auto-hipnose e processo de mudança. E aí, Breno, fala um pouco sobre hipnose e processo de mudança. Show de bola! Primeiramente, muito obrigado pelo convite para poder gravar esse vídeo aí, disponibilizar esse tipo de conhecimento para outras pessoas. E assim, hoje em dia eu vejo que esse processo de mudança ele é necessário para qualquer pessoa, né? Porque a gente não tem na nossa instituição de ensino, por exemplo, instituições ou pessoas que estão falando desse tema, o que deveria. Porque a gente não nasce com o manual do cérebro, né? A gente deveria ter. Então normalmente as pessoas não entendem muito bem esse processo de mudança ou como a mente funciona. E o problema é que isso gera muito equívoco. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, tem um comportamento que às vezes ela não deveria ter, mas como ela não sabe como lidar, ela acha que aquilo é algo comum, que aquilo é dela, e ela não entende muito bem que ela tem esses recursos, que ela tem possibilidades de fazer diferente. Então eu acredito que esse processo de mudança, ele deveria ser muito mais divulgado, né? A gente que trabalha com terapia, a gente que está em contato com isso todos os dias, a gente sabe que o poder, né, da ferramenta, da hipnose, não só da hipnose, mas da psicologia tradicional, ela é muito grande. Quando a gente utiliza, né, a psicologia, PNL, tudo isso em conjunto com a hipnose, a gente consegue facilitar esse processo de mudança. Hoje em dia, sei lá, com 3, 4 sessões, a gente consegue fazer com que uma pessoa com síndrome do pânico, com uma ansiedade, erradique aquilo e não tenha mais aquele problema, né? Então a hipnose, a PNL, essas ferramentas, elas são excelentes para mudar de vida, mudar o nosso pensamento, assim como eu mudei minha vida e também vivo a minha vida transformando a vida de outras pessoas, né? É como se fosse algo que seria preventivo, né? Trabalhar isso desde sempre já seria um modo de prevenir e talvez não tivemos tantas pessoas assim, adoecendo com problemas mentais. Eu acredito que a nossa sociedade seria totalmente diferente. Se as pessoas, desde o ensino fundamental, do ensino médio, ensinassem mais sobre neurociência, o que é um córtex, o que é o sistema límbico, como é que esse negócio funciona, sistema de atacar, fugir, congelar, né? Cara, seria assim, totalmente diferente. Então a gente tem que, como pessoas que trabalham nessa área, temos que fazer esse papel de divulgação, né? Porque quanto mais pessoas souberem que entender sobre a mente, não é nem trabalhar com terapia, né? Mas fazer um treinamento de auto-hipnose. E como é que a auto-hipnose entra nisso aí? Cara, a auto-hipnose é uma maneira de você mesmo fazer esse processo com você. Então eu falo que é uma maneira de você se tornar o seu próprio terapeuta. Então a auto-hipnose não é nada místico, como as pessoas podem pensar, né? Você não vai ter uma experiência espiritual nem nada do tipo, mas é você utilizar a sua atitude mental, você entender melhor o seu funcionamento, você entender mais como funciona a sua mente, e você consegue trabalhar essas questões internas. Então tem pessoas que têm bloqueios, têm uma ansiedade, uma emoção que às vezes incomoda e não deveria incomodar. Então você consegue gerenciar a si mesmo fazendo uma analogia com o computador. Você pode instalar ou desinstalar um programa se aquilo não está funcionando tão bem para você. Uma das coisas que mudou muito na minha vida é entender que eu não sou os meus programas, mas eu posso criar o programa da forma que eu desejo. Eu posso criar a minha persona a partir daquilo que eu acredito que seja mais benéfico para mim, ser a minha essência. Então a auto-hipnose ela tem esse poder, né, de fazer essas mudanças e essas variações, né? Fala aí, Rodrigo, passa aí, fala uma pergunta. E para finalizar, Brandon, sobre a auto-hipnose, nós temos um projeto que se chama Enem Sem Ansiedade. Então, assim, nós temos depoimentos incríveis de alunos falando sobre esse processo. A gente foi em colégios, enfim, gente que tomava remédio para fazer prova, isso num processo coletivo, cara. A galera parou de tomar remédio. Então, assim, a gente tem resultados incríveis. Como você acha que a auto-hipnose pode ajudar um estudante que vai fazer o Enem, que vai fazer provas, que vai fazer concursos, por exemplo? Cara, eu acredito que é muito importante. Por quê? Os bloqueios, quando eles surgem, são psicológicos. Então, vou até dar uma dica para quem estiver assistindo aí. Porque, às vezes, acho que é muito comum o branco. E o branco ele é causado pela ansiedade. A pessoa ela fica numa expectativa muito alta da prova, fica preocupada demais
e ela acaba gerando uma química no cérebro que ela não é necessária. Ela não deveria estar aqui naquele determinado momento, sentir aquela sensação. E aí, o que a gente pode fazer para acabar com esse bloqueio e interromper essa ansiedade, esse branco? A gente pode simplesmente, no momento da prova que você está em branco, ao invés de você entrar nesse loop, que é como se fosse uma bola de neve que você está jogando barranco abaixo, e ela vai aumentando e você fica desesperado, eu não tô lembrando de nada, não. Respira fundo, fecha os seus olhos, relaxa, respira. A respiração ela é muito importante para esse controle de estado. E aí, vai se lembrar do livro que você estudou, vai se lembrar daquele conteúdo que o professor falou, vai reensaiar aquela aula. Esse conteúdo que você tá lendo naquela prova, onde você viu aquilo? Coisas que tem a ver com aquele conteúdo. Exato. Então você vai pegando essas referências, você vai pegando esses gatilhos. Ah, eu vou lembrar do meu professor de história. Aí lembra da cara dele, imagina ele lá na sala de aula. E aí você vai trazer à tona essas memórias que estão linkadas a esse conteúdo. E você consegue acabar com o branco. Porque o branco, ele é a ansiedade. E claro, a gente pode aprender auto-hipnose para interromper isso antes mesmo da prova, né? Então, assim, existem muitas maneiras e nuances, né, da auto-hipnose que podem fazer com que a gente estude melhor, com que a gente elimine esses estados emocionais negativos, como ansiedade, esses bloqueios, esse nervosismo, previamente. A gente pode fazer isso durante uma prova para resgatar esse conteúdo, é praticamente um hack mental. Então, assim, existem muitas e muitas maneiras de se trabalhar a auto-hipnose para aprender a estudar mais. E até pro branco não vir, né? Sim. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, é isso. A gente agradece demais, Brandon Augusto. Diz aí suas redes sociais aí pra galera. Só me seguir, qualquer lugar, é Brandon Augusto BH, Instagram, Facebook, YouTube, Brandon Augusto BH. É isso aí, sou Rodrigo Graça. Ícaro Maciel. Obrigado, galera. Valeu. Mais.